que é o que eu tenho chamado agora psicorpo. E eu cheguei até a procurar para ver, porque os franceses falam muito atividade psicocorporal, mas como que se registra esse psicorpo é o que eu estou buscando atualmente. E tenho aqui um PowerPoint que eu quero compartilhar com vocês, que é exatamente para eu também não me perder. Espera só um minutinho. Pronto. Eu comecei a pensar sobre esse assunto quando teve o Congresso de Ouro Preto, que a Ciomara organizou na Universidade Federal de lá. E, a partir daí, fui cada vez lendo mais, pesquisando mais e criando mais possibilidades de compreensão. Então, assim, primeira coisa que eu coloco é que o corpo não é dado ao nascer. Se pudesse ampliar um pouquinho, Suzana, está muito pequeno aqui. Está pequeno? Tá, muito. Agora. Então está ótimo. Então, o corpo não é dado ao nascer. E aí eu uso algo que é da Doutor. Ela fala que o ser humano se encarna. Então, quando se encarna, quando nós nos encarnamos, nós temos um organismo e suas funções, mas só com a relação com o outro que o infância, aquele que ainda não tem acesso à fala, vai constituir a sua corporeidade e, mais tarde, se tornar sujeito. No início, então, ocorrem registros e marcas psíquicas ainda não representacionais, mas que já atestam, Doutor novamente me guia, percepções sutis que se incorporam na imagem inconsciente do corpo. São percepções sutis de tato, contato, audição, olfato, visão e, sobretudo, os fonemas da Lalang, do manhês, que é a comunicação mãe-bebê. O psicorpo começa, então, a existir nessa relação mãe-bebê, e o funcionamento das funções se torna da ordem psíquica e da linguagem. No plano representacional, ocorre o conhecimento do corpo próprio, registrado no esquema corporal. Esse é da origem do cognitivo. Só um segundo. Vê se ficou bom. Vê se ficou bom. Melhorou? Não entrou. Não entrou. Vai de novo. Só clica aí. Nele de novo, lá embaixo, na apresentação. É porque ela entrou... Aqui, tenta de novo na apresentação. Isso... Não vai dar. Então, ok. Pode continuar. Não deu, não. Se eu diminuir isso aqui, ó, que aí aumenta. Melhorou agora? Melhorou, Suzana. E aí, então, vamos retomar, né? Quem são as bases teóricas, esses que nos fazem compreender todo o percurso do humano. O Vallon nos diz: as emoções não são uma linguagem, mas constituem sistemas de expressão que abrirão o caminho para a linguagem da criança. Então, todo esse jogo expressivo do qual a Adriana falou hoje vem lá do Vallon, quando nos mostra que o jogo exprime algo dos afetos da criança. Tem função, então, de comunicação, através do tônus, dos gestos, das posturas, das mímicas e, sobretudo, das atitudes, e facilitam a unidade de atitude e consciência necessária ao intercâmbio intelectual. E a gente continua com a Júlia Guerra, que se baseou nos estudos do tônus de Vallon e cunhou a expressão diálogo tônico. Um diálogo que é o prelúdio do diálogo verbal,
que foi retomada em psicomotricidade, acrescentando-se o termo cinético, que se refere à expressividade dos movimentos que se expandem ou inibem também. No diálogo tônico-cinético, há toda a questão da expressividade tônica e toda a questão da expansão corporal ou da inibição. No videozinho que Idri mostrou, tinha um menininho que estava lá em plena inibição, contração, e que depois se afasta do grupo. Né? Então, assim, esses movimentos junto ao tônus é que nos permitem decodificar como está esse corpo se apresentando na cena terapêutica. Aí, vamos pegar o Lapierre, mestre. Né? O corpo não é mais percebido como uma entidade separada, mas sim indissociável do ser, na expressão de sua totalidade física, intelectual, afetiva, emocional e social. Um texto dele de 1983, olha quanto tempo atrás, nessa revista do Corpo e da Linguagem, que eu sei que a ABP está para colocar no site que está sendo reelaborado, colocar todos os números dessa revista do Corpo e da Linguagem, que realmente é um tesouro, que tem textos assim do Lapierre, da Júlia Guerra, do Bergès, de todas as pessoas e cujas fontes a gente bebe. Também vamos pegar aqui o Couturier. Né? A expressividade motora tem algo de universal, na medida em que permite à criança expressar seu prazer de ser ela mesma, seu prazer de crescer e tornar-se adulta, aberta aos outros e ao mundo do conhecimento. E aí vamos pegar Melanie Klein, que era a musa da década de 70 da psicanálise aqui em Minas. Nós, no Hospital da Pediatria do Ipseng, nós tivemos um curso de 1 ano e meio com grandes psicanalistas mineiras, abordando Melanie Klein, e realmente vocês veem que, em alguns casos, eu coloco muito a compreensão dela. Nos diz ela, muitos detalhes da conduta dos bebês que pareciam enigmáticos, pois a sua incapacidade de falar nos colocava diante de um obstáculo de comunicação, podem, na verdade, ser apreendidos por meios distintos dos linguísticos. Temos que ter com os bebês uma estreita empatia baseada num estreito contato entre nosso inconsciente e o deles. Não só com os bebês, mas em todas as crianças que, por algum motivo, não têm acesso ao mundo da linguagem, da criatividade, do tornar-se sujeito. E eu continuo com um francês que eu gosto muito e que trabalhou no Henri Roussel, logo na sequência do Agir a Guerra, que é o Le Bourdieu. E ele nos diz: o bebê faz de sua mãe uma mãe, ao investi-la, mesmo antes de perceber. Então, se o Winnicott fala que não existe um bebê sem a mãe, o Le Bourdieu fala a mãe só existe porque há um bebê. Ele confere à mãe a sua identidade materna. Ele necessita ser por ela narcisado através do olhar, do toque, da carícia, do gesto e da mímica. Ele é embalado pela voz e pela palavra e tranquilizado pela presença olfativa. Olha aí toda a sutilidade da qual nos fala também doutor. A mãe, por sua vez, introduz seu pensamento e seus afetos nos cuidados maternais. Trata-se de um verdadeiro banho de afeto. A mãe ocupa o lugar do outro que introduz a criança na linguagem do ser humano. Nos diz Winnicott, que eu adoro também,
O bebê no seio olha para o rosto da mãe. O que ele vê? Ele vê o que a mãe expressa através de seu olhar e seu rosto, o que experimenta na relação com o próprio bebê. Este reflexo é apreendido por ele como uma espécie de um espelho. Então, ele diz, a primeira imagem do corpo do bebê é o rosto da mãe. No olhar da mãe, o bebê se vê como sujeito nascente. Se ele pudesse falar, diria: quando eu olho, ela me vê. Portanto, eu existo. Posso, então, ser capaz de olhar e ver. Olho criativamente, projetando algo e também podendo perceber a realidade. Já o doutor diz, na relação, o bebê busca preencher sua falta através do outro de duas maneiras. Através da substancialidade, da materialidade dos objetos espaciais de intercâmbio, quando ele é cuidado, quando ele mama, quando troca a fraldinha suja, todos aqueles objetos espaciais de intercâmbio que são da alimentação e da defecação. Através da sutilidade, que é a possibilidade de encontrar o objeto, já estabelecendo algum distanciamento do corpo a corpo direto, entrando no circuito mais longo do desejo, que busca satisfação. É, então, que essas percepções sutis ganham marcas que vão estar na imagem inconsciente do corpo. Diz a doutor, aí é intercâmbio através do olfato, da audição e visão, e, sobretudo, dos sons das palavras e do olhar. Não do significado das palavras, dos sons, que é exatamente aquela questão do manhês. O toque, com suas modalidades de carícia, ou, ao contrário, transformando-se em golpes, se inscreve num registro justaposto de substancialidade e sutilidade, porque atesta pouca distância do corpo. Por isso que nós temos que ter uma formação corporal que nos permita descobrir como sujeitos no nosso próprio corpo. Porque quando nós estamos ali fazendo intervenções psicocorporais com a criança, a gente não pode se perder no corpo a corpo direto. Pode ter momentos de uma certa fusão, um acolhimento, ou mesmo de embate mais agressivo, mas a gente deve partir para um certo distanciamento, para um corpo a corpo, que já não está num registro tão curto de desejo. Diz a doutor, o bebê percebe o mundo em torno de si e responde a ele em função das palavras que escutou ou dos atos que observou. O comportamento expressivo do bebê é um modo de apelo ao adulto, gritos e mímicas que nem sempre são compreendidos como uma demanda pelos outros. E a doutora dá 1000 exemplos de como ela falava com os bebês e eles a compreendiam e podiam mudar, inclusive, modos de ser e de relação. Então, o que a gente pode compreender a partir de tudo isso? A sensório-motricidade articula as experiências subjetivas iniciais e se liga ao processo prazer-desprazer, inscrevendo-se com marcas que não são da ordem da representação significante e da memória. Ou seja, não constituem lembranças na ordem da linguagem, estão num outro registro. A corporeidade precisa se constituir no desenvolvimento psicomotor, e o registro da história do sujeito vai ocorrer no seu discurso desejante. As marcas corporais podem ser revividas e não relembradas. Só no après-coup, no a posteriori, proposto pela psicanálise, poderiam se constituir como representações do corpo.
E o exemplo disso é aquela forma, aquele traço que ficou, por exemplo, na experiência de ser amamentado, de estar ali no seio da mãe, com toda aquela lalangue entre os dois, cria algo que a gente não tem acesso. Não tem acesso a não ser com os conteúdos que estão ali como se fossem conteúdos de bolo numa forma. E que fantasias são essas? Algo como satisfação. Se a gente for kleiniano, vai pensar no seio bom, ou se não for insatisfação, no seio mal. Então, algo que vai ficar ali e que vai nos marcar, porque vai fazer parte do significante no código do inconsciente nosso. Então, essas marcas corporais constituem algo como um corpo-lembrete do que nos fala a psicomotricista Françoise Desobot. Essas experiências psicocorporais, elas podem ser reativadas e reatualizadas. Elas se apresentam sob uma forma de apresentação à subjetividade. Isso no a posteriori, no momento em que o ser humano é um ser faltante, é um ser falante, está na ordem da linguagem. Elas se mantêm toda a vida e permanecem necessárias à expressividade, mesmo quando a linguagem verbal assumiu o domínio sobre as formas de expressão. Se a gente está deitado no divã, fazendo associação livre pela palavra, a gente percebe que tem, mesmo ali no divã, tensões que estão ali, algo que nos faz lembrar, e um exemplo claro disso é de um relaxamento que a Desobot fazia, em que o paciente sentiu uma dor, entrou numa angústia violenta, uma dor no braço, uma coisa terrível. E depois, então, foi capaz de elaborar, com aquela apresentação vivida de uma marca que ele vivenciou, ele conseguiu elaborar que aquela dor no braço era o braço quebrado num acidente de carro, que o sofrimento foi terrível, porque, além do braço quebrado, o pai faleceu. Então, assim, é nesse sentido que eu falo da apresentação corporal, que depois pode ser elaborada e compreendida psiquicamente. E aí, um psicanalista que eu tenho adorado é o Roussillon, e que é exatamente um psicanalista que, na época da pandemia, quando nós fizemos o Fórum de Psicanálise, com todos os psicomotricistas brasileiros apresentando seus trabalhos, a Patrícia Távora me apresentou aos primeiros artigos dele. E hoje eu tenho o livro que uma amiga que mora em Paris mandou para mim. Então, assim, eu gosto demais da teorização dele, que eu acho que é super atual. E ele nos diz: as expressões mimo, gesto, tônico-posturais podem, então, acompanhar as narrativas verbais. Elas dão corpo ou expressividade ali onde o sujeito teme que essas sejam insuficientes, ou que as palavras não consigam transmitir o todo da coisa vivida. Eu concluo. Daí a importância das vivências psicomotoras na terapia. O psicomotricista intervém nesse nível infraverbal e auxilia no processo de simbolização das experiências vividas. Os mínimos detalhes que revelam a história desejante do sujeito surgem no seu discurso através da associação livre, e que eu digo que é tanto verbal quanto infraverbal. Os modos pelos quais a escuta da ação e da relação e o olhar psicomotor vão ser utilizados na clínica psicomotora levam a rever as origens da linguagem psicocorporal. E aí, então, eu me atrevo a falar
numa sintaxe infraverbal. Sintaxe é a parte da língua que estuda o modo como o falante transmite a informação, a maneira com que organiza e relaciona as palavras em uma oração. E aqui nós nos referimos à linguagem infraverbal. Então, eu acredito que o diálogo tônico-cinético proposto por Júlia Guerra é realmente algo de uma sintaxe psicocorporal que nós temos que realmente compreender. Também, as postulações de uma outra psicanalista, que se chama Kestenberg, que fala das harmonias e desajustes mãe-bebê na hora da amamentação, e fala das descargas motoras e da inibição, que ela considera defesas precoces do ego, são importantíssimos para a gente compreender como funciona esse psicorpo. E, além disso, ela também postula fluxos de tensão e de forma. Não posso dizer, por exemplo, estou alegre, com tudo que a minha fala vai de oposição contra o meu corpo. Então, eu estou triste. Realmente, esses fluxos de forma e de tensão são básicos para nós compreendermos, principalmente os bebês e as crianças que não têm acesso à fala, que não estão na ordem da linguagem. E eu chamo também atenção para Peirce, que fala dos ícones, índices e símbolos que representam os objetos. Ele é da semiótica, ele está falando no nível do cognitivo, mas nós temos que descobrir que, às vezes, no mínimo detalhe icônico ou indicial, como, por exemplo, um adulto aluno meu na formação do Centro de Estudos da Relação Psicomotora, debaixo de um pano branco, transparente, completamente sem tons, só deixou uma mãozinha para fora. E aquela mão foi um índice de que ali tinha um pedido de ajuda. E eu me aproximei e ajudei a sair de toda aquela vivência dele, que tinha sido uma vivência de abandono, porque ele estava experimentando o mundo conduzido por uma mãe simbólica. E essa mãe abandonou ele no meio da sala e ele desfaleceu ali. Né? Então, quando nós pudemos conversar depois sobre isso, eu perguntei a ele, pergunta para sua mãe como que você nasceu. E, no encontro seguinte, ele veio dizer, eu tive uma circular de cordão que eu quase morri. E era essa sensação que eu tinha. Ele estava com uma respiração entrecortada. Então, isso mostra como que um índice pode nos permitir decodificar algo importantíssimo da vida de uma pessoa, do discurso desejante, e isso pode ser elaborado na medida em que compreende que era uma apresentação que levou a compreender uma representação da imagem do próprio corpo. E o Roussillon, como nós vimos, traz todas as expressões mimo, gesto, tônico, posturais. E continua aqui. Existe também uma semântica infraverbal. Então, semântica é a parte da língua que estuda o significado das palavras, os sentidos que elas podem tomar de acordo com o contexto. E aí, então, nós vamos partir para as possibilidades de inscrições no nível não só de coisa, mas e de imagem, mas também de palavra. E aí vem o que a Klein nos fala. Fantasmas engramados na estreita relação entre o bebê e os outros, num contato de inconsciente a inconsciente. E fantasmas que ela coloca, principalmente com toda a questão do seio bom, do seio mau, da integração de um objeto total. E vem o Lebovici e nos fala das primeiras identificações que são criadas através do banho de afeto dado pela mãe ao bebê. E se a gente for lacaniano,
não só o banho de afeto, mas a possibilidade de permitir à criança ter a alienação com esse outro que é a mãe, para depois poder ter a separação. Eu não sou muito lacaniana, não. Eu sou mais dos psicanalistas que lidam com a infância. E vem o Winnicott e nos fala: o prelúdio de imagem corporal é o primeiro espelho do bebê, que é o rosto da sua mãe. E vem a doutora querida, que vai nos dizer: as percepções sutis se registram na imagem inconsciente do corpo em fases evolutivas do narcisismo. E as castrações simbolistas e a imagem consciente do corpo a partir da experiência do espelho. Então, essa é a elaboração teórica que eu tenho feito ultimamente sobre toda essa questão de como a gente lida com essa imagem que é pré-verbal. E se a gente pensar como doutor, de um pré-sujeito. Seria esse